na aula de hoje, nós iremos estudar o tema 4 do nosso livro didático, que são as modificações na atmosfera terrestre. Lembrando que a atmosfera é aquela camada de gases que envolve o nosso planeta. Ela é extremamente importante para a manutenção da vida na Terra, porque, além de controlar a quantidade de calor que entra na Terra, ela faz com que haja uma temperatura mais agradável, cerca de 14 graus Celsius, fazendo com que as formas de vida existentes aqui, elas se mantenham, tá bom? Lembrando que a atmosfera, ela é composta, em sua grande parte, por um gás chamado gás nitrogênio, E tem outros gases também que fazem parte da atmosfera, como, por exemplo, o oxigênio, o dióxido de carbono, o vapor de água, os gases nobres, dentre outros, tá? Então, esses gases formam a atmosfera terrestre, certo? E hoje, como eu falei, nós iremos estudar essas modificações, que acontecem na atmosfera terrestre. E essas modificações, elas podem ser de duas principais causas. Elas podem acontecer por meio de fenômenos naturais. Então, por exemplo, o vulcanismo, ele é um fenômeno natural. E aí ele vai mudar a atmosfera terrestre. A partir do momento que um vulcão entra em erupção, ele vai expelir lava, Juntamente com essa lava, vai liberar gases. E esses gases, juntamente com a fuligem, que ali vai formar a poeira, vão fazer parte de alguns agregados atmosféricos, Então, de uma certa forma, irá transformar e modificar a atmosfera terrestre. Essas modificações, elas podem ter, sim, causas naturais, como eu mencionei um exemplo, anteriormente, mas as modificações acontecem também por causas antrópicas. O que é uma causa antrópica? É uma causa humana, tá? Então, o ser humano, ele pode sim modificar a atmosfera terrestre, de acordo com a maioria dos cientistas. E de que forma o ser humano ele modifica a atmosfera terrestre? Nós sabemos que desde a Revolução Industrial, quando surgiram as indústrias, as máquinas, os bens de serviço, todas essas questões fizeram com que o nosso planeta tivesse uma certa modificação, Essa modificação no nosso planeta acarretou também o surgimento da poluição. Então, o avanço tecnológico, o avanço industrial aconteceu, mas com ele veio a poluição, tá? Então, essa poluição, a emissão de gases, a queima de combustíveis fósseis, as queimadas, o desmatamento, são causas antrópicas para as modificações que ocorrem na atmosfera terrestre, E nesse sentido, nós temos aqui a definição de efeito estufa, Quando fala-se em efeito estufa, as pessoas veem como algo negativo, mas não é. O efeito estufa é o efeito com que os raios solares, eles penetram na Terra. O efeito estufa, ele serve para aquecer o nosso planeta. Se não houvesse efeito estufa, consequentemente, não haveria vida na Terra, tá? O efeito estufa, ele bem equilibrado, ele é importantíssimo para a manutenção da vida. Então, a gente observando aqui esta imagem, nós temos o nosso planeta, o planeta Terra, esse círculo aqui, Lembrando que o planeta Terra, ele tem um formato geóide, que é um formato específico da Terra, não é um círculo, tá? Mas eu só desenhei aqui para vocês compreenderem. Nós temos o nosso planeta, tá? E essa capazinha que protege, que envolve o planeta, é a atmosfera, Se for visto lá da Lua, dá para ver, tipo uma camadazinha assim de gases. Então, representei dessa forma. Aqui nós temos o Sol lançando os seus raios. Lembrando, pessoal, o planeta Terra é diverso, apresenta uma grande diversidade de vida por conta também da atmosfera, Além da presença de água no estado líquido, a atmosfera, a sua distância em relação ao Sol. Então, nós somos privilegiados porque nós temos todos esses recursos, tá? Nesse sentido, como eu havia falado, tem a atmosfera terrestre. Aqui nós temos o Sol. E vocês observem que tem setinhas que estão penetrando aqui na atmosfera terrestre, não é assim? E tem outras setinhas que estão voltando. Por que será que isso acontece? Bom, a atmosfera terrestre, ela absorve cerca de 70% dos raios solares, tá? Do calor do Sol. E esse calor do Sol, ele vai ser absorvido também pela água, pelo solo, pelas plantas, e vai ser vital, a esses
fatores abióticos e bióticos também. A água ela absorve calor, vai garantir uma temperatura ideal para os seres aquáticos. O solo também ele vai absorver calor, vai garantir o desenvolvimento das plantas. As plantas absorvendo calor, a luz do sol, elas realizam o processo de fotossíntese. Então vejam, tá tudo interligado, tudo é importante graças ao sol, né? O sol é nossa estrela e o sol ele vai fornecer o calor necessário para que haja, né, o sucesso da vida terrestre. Então, pessoal, 70% é absorvido, tá, pela atmosfera e outros 30% vai ser refletido. Então, os outros 30% voltam. Tá vendo a importância, né, dessa atmosfera terrestre? Ela vai conseguir absorver, mas também ela não vai absorver calor demais. Vai absorver numa quantidade ideal para que haja a manutenção, para que o planeta ele fique aquecido de forma adequada, certo? Então, esse é o chamado efeito estufa. Efeito estufa porque aquece, é algo positivo, é algo natural. Porém, nós temos aqui o aquecimento global. Bom, o aquecimento global já é algo que não é considerado natural. O aquecimento global, como o próprio nome fala, é o aumento na temperatura média do planeta. De acordo com os cientistas, o planeta ele tende sim a aumentar sua temperatura ao longo dos anos, porém isso era algo que seria retardado, não era como está acontecendo atualmente. O nosso planeta está aumentando muito rapidamente de temperatura, tá? Então, o aquecimento global é o aumento da temperatura, né, do nosso planeta, o aumento do efeito estufa, tá? Então, nesses últimos 100 anos, a temperatura do nosso planeta ela aumentou de maneira considerável. E por causa de quê, né? Existem, como eu falei, os fatores antrópicos e os fatores naturais, porém, né, os cientistas, eles associam mais aos fatores antrópicos. Eles dizem que o homem está antecipando essa questão, né, do aquecimento global, está causando, em sua grande maioria, o aquecimento global. Através de quê? Através do desmatamento das florestas, elas servem para fazer com que os ambientes eles fiquem por mais tempo úmidos. Elas são extremamente importantes. As queimadas elas liberam um gás chamado de gás carbônico ou dióxido de carbono, e esse dióxido ele é um gás do efeito estufa. Os lixões, tá? Lixões liberam o gás metano, e o gás metano também é um gás do efeito estufa. E os combustíveis fósseis. Então, combustíveis fósseis são aqueles combustíveis produzidos à base de petróleo, né? Por exemplo, a gasolina, o diesel, tá certo? Então, são altamente poluentes. E aí, eles vão agravar também o aquecimento global. Então, pessoal, quais são as consequências do aquecimento global? Né? O aumento no nível dos oceanos. Então, se os oceanos aumentarem, aquelas pessoas que moram perto de áreas litorâneas, elas correm o risco, né, de suas casas serem inundadas. Aumentando o nível dos oceanos, também o equilíbrio da fauna marinha pode ser afetado, tá? Nós temos também o derretimento das geleiras, tá? Então, aquela fauna também que está presente naquela região das geleiras vai sofrer com esse derretimento, porque esses seres eles dependem de uma temperatura adequada para sobreviver ali, né? Se a temperatura não está ideal, se o seu habitat está sendo destruído, consequentemente eles vão sofrer o prejuízo. E nós temos também como consequência os climas extremos, né? Existem lugares do planeta que em determinadas regiões apresentam um calor muito intenso, um calor muito forte. Já outras regiões do planeta apresentam frio de forma exagerada, tá? Então, as mudanças climáticas, elas são também consequência do aquecimento global, tá? E nós temos aqui, por último, a chuva ácida. A chuva ácida, ela acontece principalmente em países bastante desenvolvidos, né? Em cidades que apresentam um alto nível de industrialização. O que é a chuva ácida? Bom, principalmente os automóveis e indústrias liberam um gás chamado de nitrogênio e o gás chamado de enxofre, proveniente da queima de combustíveis fósseis, tá? E aí, o nitrogênio e enxofre, eles se juntam, eles reagem com o vapor de água presente na atmosfera e o gás oxigênio, tá? Então, essa reação ela vai dar origem
aos ácidos, tá? Os ácidos fazem com que a chuva, né, aquela água que foi evaporada, ela seja ácida, então formando assim essa chuva ácida, que vai ser um fator negativo para as plantas, para as algas, para os animais. Existem muitas algas, né, que são os seres vivos que produzem mais oxigênio para o planeta Terra, morrendo em decorrência da chuva ácida. Então, é totalmente negativo, né? Há totalmente um desequilíbrio aí nesse sentido, tá certo? A chuva ácida também, ela é responsável por corroer os monumentos, pinturas de carro, eu vou colocar aqui a imagem, pinturas de carro, né? E causa diversas outras consequências negativas. Então, a ação humana, juntamente com os fenômenos naturais que acontecem, intensificam as modificações na atmosfera. E o que é que nós podemos fazer para reverter essa situação? Primeiramente, né, os governantes dos países em desenvolvimento e dos países desenvolvidos, né, o Brasil é um país considerado emergente, então é um país em desenvolvimento. Eles devem, digamos assim, sentar e conversar acerca do clima. Tem as conferências climáticas, né? Tem todas as questões climáticas. E aí, eles devem fazer acordos e cumprir esses acordos. Por exemplo, reduzir a emissão de gases, realizar o reflorestamento. Ah, mas só os governantes que podem fazer isso, só os países não. As atitudes, elas podem ser também individuais. Por exemplo, você plantar uma árvore na sua casa está contribuindo para o meio ambiente, mesmo que seja uma árvore frutífera. Você também, por exemplo, passar menos banho, né? menos banho, olha, passar menos horas no banho, né? Porque vai estar contribuindo para o não desperdício de água. Evitar que as luzes de um ambiente que você não está ali fiquem acesas, porque a geração de energia também gera poluição. Se você for se deslocar para uma curta distância, preferir ir a pé ou de bicicleta, utilizar transportes coletivos para quem tem veículos, né, automotivos. Então, isso vai fazer com que, né, essas ações individuais também fazem com que essa questão das modificações da atmosfera, do aquecimento global, da chuva ácida, sejam bastante reduzidas, né, trazendo assim um planeta melhor para os nossos descendentes e para nós mesmos, né? Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido. Um beijo e até a próxima aula.